Passamos agora a palavra para o irmão Ricardo Lindman, que nos brindará com a palestra A Ignorância Espiritual como Causa do Mal. Seja bem-vindo, Ricardo. Boa noite, muito obrigado, Samira, pelo convite e também pelo espaço da loja Raja Yoga, que tão fielmente cumpre seu papel desde tantas idas e primavera. Então, nós temos aqui, antes de mais nada, que saudar esse monumento de perseverança em São Paulo. Mas eu também pretendo desenvolver um tema que desaparece quase nos véus dos tempos, no crepúsculo ou aurora da vida, porque se refere às condições, às origens do ser humano e de seu desafio na vida, que muitos entendem seja uma luta entre o bem e o mal, mas que nós vamos tentar demonstrar, segundo a filosofia do Raja Yoga de Patanjali, não por acaso o nome da própria loja, de que se trata não tanto de uma luta entre o bem e o mal, mas, na verdade, uma luta entre a ignorância e a sabedoria. A sabedoria, na verdade, é o antídoto contra o mal e a ignorância. Mas eu acredito, não sei se os irmãos percebem, que se demonstrada essa tese, suponho que a nossa capacidade de perdoar, que é uma virtude essencial no mundo cristão, é, encontra respaldo na filosofia oriental e no Raja Yoga. Porque se eu consigo compreender que é por ignorância que o meu irmão comete os erros na vida, eu terei mais capacidade, suponho, de compreender e de perdoar. Quem foi você? Enquanto E que se há alguma pretensão aí? de Né? supor que aquele irmão é mau, aí eu acho que nós estamos, de certa forma, nos desviando da onipresença de Deus e da percepção de que tudo é divino. E é por isso que eu gostaria de começar com uma breve menção do meu livro predileto, que eu chamo muito carinhosamente de Papinha ou Mingauzinho Teosófico, que é o Aos Pés do Mestre, embora nem por isso deva ser subestimado em sua profundidade. Ele é simples na sua leitura, mas a sua vivência é um desafio a cada dia, porque aí ele desce a profundidades que escapam à mera intelectualidade. E no magnífico parágrafo 21, com que ele termina a temática do discernimento, é dito: ainda deves discernir de outra maneira. Aprende a distinguir a Deus em todos os seres, em todas as coisas, não importando quanto mal possam aparentar superficialmente. Podes auxiliar teu irmão através do que tens em comum com ele, que é a vida divina. Aprende como despertá-la nele, aprende a invocá-la nele, assim tu salvarás teu irmão do erro. Ou seja, que sempre é possível despertar o bem em todas as criaturas, desde que haja sabedoria.
Então, esse eu suponho seja o nosso maior desafio. E Patanjali, que teria vivido, segundo Blavatsky, há uns 2.700 anos atrás, segundo o glossário teosófico, mas que academicamente, em geral, se diz que viveu no terceiro século antes de Cristo, ou pouco mais ou menos como 2.300 anos atrás. Para nós, eu acho essa discussão irrelevante, porque nós, primeiro, sabemos que, em qualquer caso, os teóricos costumam concordar que são mais de 2.000 anos, é antes de Cristo. E, em segundo lugar, porque nos interessa é a prática da temática e não exatamente seu conteúdo histórico. Então, eu gostaria de começar esta abordagem pelo fato de que Patanjali diz que o primeiro dos kleshas, ou das aflições, ou a causa de todo o sofrimento, ele chama também as misérias da vida, vem a ser a ignorância. Mas aí alguns entendem que a palavra avidya, traduzida por ignorância, seria apenas uma falta de conhecimento intelectual ou algum tipo de analfabetismo. E vocês logo verão pelos sutras subsequentes, lembrando que o Yoga Sutra tem só 196 linhas, Patanjali era um mestre da síntese, ou chamem cada linha de sutra ou de uma pérola que vai formar um colar. A palavra sutra, na verdade, se refere ao fio que une essas linhas do colar, subentendendo uma inteligência que se desperta pela meditação, como no latim intus legere, ler entre as linhas, é a origem da palavra inteligência. Não é a mera repetição intelectual, mas a descoberta da linha invisível que une e dá sentido aos sutras, de onde se deriva a palavra sânscrita, que quer dizer fio, mas que por derivação se aplicou às pérolas também, às contas do mala ou do rosário, certo? Então, o conjunto de sutras que trata desse assunto é relativamente pequeno. Segundo o Dr. Taimini, no livro A Ciência do Yoga, que usamos para a nossa tese de doutorado, o Yoga Sutra como Ciência do Autoconhecimento, aborda o tema em aproximadamente 26 sutras. Então, seria muito fácil ler esses 26 sutras, seriam 26 linhas, termina a palestra e o assunto está encaminhado intelectualmente. Mas a nossa intenção não é esta, senão aprofundar o conteúdo desses sutras quanto à nossa vida diária. Então, ele diz no Sutra 2.3, falta de percebimento da realidade, senso de egoísmo ou egoidade, atrações e repulsões em relação aos objetos e a forte desejo de viver são as grandes aflições ou causas de todas as misérias da vida. Então, ele coloca 5 kleshas ou aflições como sendo universais à condição humana. E eu vou me ater principalmente à primeira, tá certo? Então, o primeiro ponto a sustentar é que ele diz que a avidya, ou a ignorância, é a causa do mal, do sofrimento ou das misérias da vida. Isso surge da combinação de alguns sutras
porque ele diz no Sutra 2.4 que a vidya é a origem, quer dizer, a ignorância é a origem daqueles que são mencionados em seguida. Então, no fim, todas as misérias, ele está afirmando, vêm da ignorância. E eu estou insistindo em traduzir a vidya como ignorância espiritual, como falta de autoconhecimento, sendo específico da nossa imortalidade, de que Deus vive dentro de nós. E quando eu digo eu não aponto para a cabeça. Quando eu digo eu, isso é intuitivo e misterioso, não se ensina. A pessoa já nasce fazendo. Falou eu, a pessoa aponta para o coração. Ela não aponta para cá. Ah, eu estou aqui. Não. Ela aponta para cá. Por quê? Não sei, vocês vão descobrir. Isso é motivo de meditação. Alguma coisa vive aqui. E uma das técnicas de Sri Ramana Maharshi na meditação é apenas perguntar: Koham, quem sou eu? E isso é tudo. Porque ali mora, se é que Deus é onipresente, ele tem que estar em nós. Caso contrário, ele não seria onipresente, então já acho que não seria Deus. Aí é uma questão do fórum íntimo de cada um. Mas se há uma inteligência que tudo cria, habita e governa, ela tem que estar dentro de nós, porque senão ela não estaria em tudo. Tá? A escritura cristã diz que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem que Deus tome consciência disso. E nesse caso, eu acho que eu sou até bastante privilegiado, que Deus pensou muito no meu caso. Já caíram quase todos os cabelos, várias vezes ele andou pensando em mim, certo? Mas, de qualquer forma, interpretem de uma maneira ou de outra. O que eu estou insistindo é que vários mestres da antiguidade afirmaram a mesma coisa. Isso, teosoficamente, é muito importante. Não foi só Patanjali que disse que a falta de autoconhecimento ou do conhecimento da nossa essência imortal ou eterna é a causa do mal. Também isso foi afirmado pelo Senhor Buda, também pelo Senhor Krishna, também pelo Senhor Shankaracharya, para citar 4 grandes nomes do yoga, do budismo, do hinduísmo e do Advaita Vedanta, só respectivamente da tradição oriental, hindu ou da Índia. Quanto à palavra avidya, mas o mesmo é dito por Platão, que supõe-se o pai da filosofia ocidental, como neopitagórico, se quiserem o pai ser então Pitágoras, ele é um seguidor da mesma linhagem. E no diálogo Protágoras, ele enfatiza isso que ele afirma também na República, de que a ignorância é a causa do mal. Só que ele traduz a ignorância como uma dificuldade de ver a longo prazo e um esquecimento. Problema da anamnese, como reminiscência, é a cura, mas o esquecimento da nossa verdadeira natureza. Então, porque não vemos a longo prazo, tomamos as coisas imediatas como grandes e importantes, e a longo prazo as coisas parecem pequeninhas, como na perspectiva de um objeto longínquo. Não damos importância para as consequências dos nossos atos. Somos, em geral, imediatistas, ficamos cegos pelo que nos interessa agora e depois a gente vê o que vai acontecer. Só que isso se chama, na linguagem do dicionário, de inconsequência.
Pessoa inconsequente é que não mede as consequências dos seus atos. Ou, se quiserem, irresponsabilidade, porque não responde a essas consequências. Então, se nós levamos uma vida que ignora a consequência do que nós fazemos, segundo Platão, estamos tomando o caminho da ignorância, que é a causa do mal e do sofrimento. Usando palavras do Protágoras, que eu cito em nosso livro A Tradição Sabedoria, já no final do capítulo 1, suponho, se quiserem aprofundar, disponível na editora Teosófica e seu site, nós podemos assim ler: se o agradável é o bem, ninguém que saiba ou creia que haja coisas melhores do que as que faz e que sejam possíveis para ele, estão ao nosso alcance, continua a fazer essas coisas, tendo possibilidade de coisas melhores. Então, se a pessoa acha que só o mal serve, é uma coisa, mas se ela vê a chance do bem, ela vê com outra perspectiva. E deixar-se vencer por si próprio não pode ser senão ignorância. Nem o conseguir vencer-se a si mesmo não pode ser senão sabedoria. Então veja que mistério seria a ignorância ou deixar-se vencer a si mesmo. Ou como na linguagem de Blavatsky, o eu inferior dominar o eu superior. Isso é, segundo a visão teosófica, o caminho do mal ou sua origem. O imediato no cegar sem ver as consequências a longo prazo. Um ofuscamento da percepção do karma, ou como diz a Bíblia, em Gálatas 6:7, não vos enganeis, porque de Deus não se zomba, tudo que o homem semear, isso também ele colherá. E muitas vezes semeamos na juventude para colher na velhice. Outras vezes semeamos numa vida para colher noutra, dependendo da natureza e do tempo que essa semente demanda para subir ao plano astral e mental e descer novamente, porque é diferente da ação e reação de Newton, que eu empurro a parede e a parede já me empurra, que é imediato. Segundo o Dhammapada, há um tempo de amadurecimento, há um retardo entre a causa e o efeito. E isso é bem trabalhado no livro do Dr. Taimini, que será motivo da nossa escola de verão em João Pessoa, o Homem, Deus e o Universo. Estão todos convidados, podem ir preparando as malas ou a mochila, podem ir até de patinete. É só sair de casa agora. E aí, em janeiro, vocês já estão em João Pessoa, no ponto mais oriental do Brasil, pegando um solzinho lá, quem sabe até na praia do Cabo Branco. Fica aqui o convite para o livro magnífico que nós estaremos estudando então. Mas, Dr. Taimini, nesse outro livro que estamos abordando, que é A Ciência do Yoga, enfatiza, então, pelo contexto dos próprios sutras, e eu vou logo para o último dos kleshas, que é a Abhinivesha, e diz assim: Abhinivesha é o forte desejo de viver, nós traduzimos como apego à vida, que domina até mesmo os eruditos ou sábios. Portanto, não se trata, vejam bem, não se trata de mera questão de erudição, vou repetir, não é problema de doutorado, senão todos os doutores em filosofia já seriam iluminados. E se fosse questão apenas de leitura, quem tivesse lido a Bíblia virava um Cristo,
Quem tivesse lido o Dhammapada virava um Buda, quem tivesse lido a Bhagavad Gita virava Krishna, e quem tivesse lido o Vivekachudamani virava um Shankara. Não é tão simples. Eu tenho até, com os meus irmãos, manifestado uma preocupação que tem com nossas bibliotecas na sociedade teosófica, de que as traças poderão chegar no nirvana antes de nós, porque elas assimilam a teosofia, não rejeitam o livro, e nós deixamos que elas se divirtam lá e nem viramos as páginas. Quando lemos, ainda às vezes resistimos à teoria ou debatemos com o autor, e quando concordamos, ainda corremos o risco de viver em contradição, tá? Ou não conseguir pôr em prática a teoria. Então, eu tenho medo que as traças cheguem antes, que elas têm todos os fatores a favor, né, de assimilar a teosofia na forma. Mas, então eu vou insistir. Segundo o próprio Yoga Sutra, o medo da morte não é um problema de leitura, é um problema de estar apegado à vida. Tá bem? Então eu vou compartilhar aqui com vocês o que se chama um resumo desses 5 kleshas. Tá bem? Espero que esteja visível para todos. O número 1 é a ignorância espiritual ou avidya, de onde deriva o número 2, o egoísmo ou asmita. O número 3 é como o egoísmo se manifesta, mas, de novo, é um par. Vem a ser a atração e a repulsão, chamados em sânscrito de raga e dvesha. E, por último, esse que eu acabei de citar, o apego à vida ou abhinivesha, que, por sua vez, é outra face do medo da morte. Então, eu primeiro enfatizei que não se trata de uma ignorância intelectual. Nós já lemos vários livros de teosofia e não sei se o medo da morte já foi embora. Só vamos ter certeza na hora que ela vier. Mas o que prende a vida é a causa do medo da morte e vice-versa. Por isso que eu ponho essa barra que os dois vêm juntos como duas faces da mesma moeda. E o pior, reforça o número 1. Então, quanto mais eu estou apegado à vida ou tenho medo da morte, maior a minha ignorância espiritual. Porque forma um círculo vicioso, dá para entender que dos 5 tende a reforçar o 1 e volta tudo de novo. É uma roda gigante, a roda do samsara, a roda da reencarnação. É isto que nos prende à roda do sofrimento. Então, esse eu considero o tema mais importante a se estudar. É o núcleo da filosofia do Raja Yoga de Patanjali. Certo? São 5 palavrinhas: ignorância, egoísmo, atração, repulsão e apego. Tá? Ou apego à vida, para ser mais específico. Daí vocês vão ver como eu logo descobri no meu vestibular, isso já faz algum tempo, que quanto mais a gente deseja ou está apegado ao resultado, deseja passar na prova, maior é o nosso medo de fracassar, de rodar no exame. Então, nós não conseguimos separar o apego à vida do medo da morte. Krishnamurti diz que não é verdade que as pessoas tenham medo da morte como sendo o medo do desconhecido. Por quê? Porque se vocês disserem para uma criança, não vai na casa do vizinho que é perigoso, é o primeiro motivo para ela querer pular a cerca. A criança tem a atração pelo desconhecido.
Então, não é por medo do desconhecido, mas por apego ao conhecido que nós temos medo da morte. Esse é o primeiro ensinamento que nos passa essa relação, desde o primeiro klesha, que é a ignorância, até o último, que é o apego à vida, ao medo da morte. Eu diria, então, que o Cristo teria dito talvez a mesma coisa em outras palavras, porque ele teria afirmado, segundo a Escritura, em João 8:32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. De onde eu deduzo, e me permitam interpretar, e me digam se eu interpreto mal, que a falta de conhecimento da verdade é a causa da escravidão ou da perda da liberdade. Escravidão ao corpo, às condições de prakriti, ou da matéria, ou da natureza material. Então vocês vão perceber que a ignorância é a causa do egoísmo. Porque o egoísmo, ou o falso ego, surge de um apego por falta de conhecimento de nós não sermos o espírito. Então nos apegamos ao corpo. O apego ao corpo já é consequência da falta de percepção de que nós somos luz e que o corpo nós somos apenas inquilinos, nem sequer donos. Tratam hoje o corpo como se fosse meu. Isso é uma ilusão. Nós vamos ter que acertar contas com o senhorio do uso que dele fizemos. E da próxima vez que nos alugarem outro, se é que acreditamos na reencarnação, será em função do uso que fizemos dessa vez. Porque a imobiliária vai dizer, mas vem cá, o senhor botou fogo no último apartamento, agora o senhor quer alugar outro? Que apartamento ele vai dar, a imobiliária vai dar para nós se nós tivermos posto fogo no anterior? Deixo a pergunta a você. Será que de sã consciência a imobiliária vai dar o melhor apartamento para nós? Então, o corpo não é nosso, nós estamos ocupando ele temporariamente. Essa é a grande questão que as pessoas em geral não veem. E, por consequência, surge o problema do egoísmo. Mas eu gostaria de enfatizar com você que, na verdade, essa questão de ter completo ou claro conhecimento de pelo menos qual é a causa do sofrimento, qual é a causa do mal, é para nós decisiva, porque em medicina o diagnóstico é essencial. Ok? Se eu não sei qual é a causa de uma doença, é provável que eu use até o remédio errado. Se o diagnóstico é mal feito, acabei de receber o caso da amiga da minha filha que perdeu a prova do Enem no domingo, porque por uma semana ela teve problemas de diarreia e o hospital, ela foi várias vezes, diagnosticou errado, até que no fim descobriram que era uma bactéria, mas aí ela já teve que ir para a UTI. Então, se levam muito tempo fazendo exames e não chegando a conclusão nenhuma, ou errando, aí a doença tem tempo de se alastrar. Então, da precocidade do diagnóstico correto depende todo o tratamento. Então, me perdoem se eu me torno repetitivo, meu professor orientador disse que eu repeti muitas vezes isso na tese. Eu disse, professor, eu concordo, sob o ponto de vista intelectual, mas do ponto de vista da nossa reflexão,
Não adianta ir para o 2, para o 3, para o 4 e para o 5 se o primeiro não ficar claro. Se não ficar claro o que é essa ignorância, não adianta eu me aventurar por toda a filosofia. E por isso é tão importante que Platão, Cristo, Buda, Shankara, Patanjali e Krishna tenham dito a mesma coisa. E eu suponho também Pitágoras, porque Platão não é o neopitagórico. E disseram até recentemente que Pitágoras teria sido discípulo do Buda, porque trouxe para o Ocidente os conceitos de amor e compaixão aos animais e ao vegetarianismo, e principalmente a ideia da reencarnação. Então, não vou entrar em questões que seriam muito interessantes da possível ligação entre Pitágoras e o Buda, que, no mínimo, é óbvio, isso se pode provar, eram contemporâneos. E que a teoria moderna de alguns autores da academia é de que, na busca de sua sabedoria, ele não se restringiu nas suas peregrinações. Pitágoras não teria se restringido apenas ao Mediterrâneo. É dito que ele foi à Pérsia, naquela época, um pouquinho a mais, ele chegava na Índia. Bom, e se ele chegou à Índia buscando a sabedoria, o Buda vivo, vocês estão entendendo onde é que ele acabou. Mas fecho aqui o parênteses, certo? Vamos nos focar nesse diagnóstico, porque aí sim a questão se torna, suponho, para nós, decisiva, compreender, eu diria, exatamente ou da melhor forma possível a que se refere exatamente Patanjali quando trata do assunto do sofrimento como originado da ignorância. Então, se me permitirem, mais uma vez, e se não canso vocês, gostaria ainda de compartilhar essas expressões usadas por Patanjali para definir o que seja a ignorância. Suponho, espero que todos possam ver algumas páginas aqui da minha tese recentemente publicada, na verdade, no ano passado, pela editora Teosófica, a minha tese de doutorado na Universidade Federal de Juiz de Fora, sobre ciência da religião. Filosofia do Yoga Sutra, a importância do autoconhecimento na abordagem teosófica. E aí nós fizemos menção até de Platão, do Protágoras, do Cristo, e, acima de tudo, ingressamos na definição, vamos ler de novo, por que não, dos kleshas. Falta de percebimento da realidade, ou avidya, senso de egoísmo ou egoidade, asmita, atrações e repulsões em relação aos objetos, e o forte desejo de viver são as grandes aflições ou causas de todas as misérias da vida. Ficando isso mais claro, vamos à definição dada por Patanjali. Então, sobre esse problema de avidya. E ela é dada no Sutra de número 2.5. Avidya, vamos ver onde foi parar aqui, se vocês puderem acompanhar, suponho seja melhor, ou a ignorância.
é justamente tomar o não eterno, impuro, mal e não Atma como sendo eterno, puro, bem e Atma, respectivamente. Isto quer dizer que, na verdade, é um estado de confusão ou falta de discernimento, e por isso nós citamos já de início ah, essa questão como essencial, citando, vou mostrar aqui no caso que a primeira dessas qualificações no Vedanta é o discernimento, citando aos pés do mestre. Usualmente tomado no sentido da distinção entre o real e o irreal que conduz o homem a entrar na senda. E é isto, mas também muito mais. E deve ser praticado não somente no início da senda, mas a cada passo do dia até o fim. Entraste na senda porque aprendeste que somente nela se pode encontrar as coisas merecedoras de aquisição. O que é o real e o irreal? É o que dura e o que não dura. Tem a ver com aquela questão da consequência de ver a longo prazo se ainda vai estar lá ou se já foi embora, se já desapareceu, se é duradouro ou se é transitório, se é amor ou se é paixão passageira, fogo fátuo. Os homens que não sabem trabalham para adquirir a riqueza e o poder, porém esses bens são, quando muito, para uma vida somente e, portanto, irreais. Há coisas maiores do que essas, coisas reais e duradouras. Veja que ele usa como sinônimo real e duradouro. Quando as tiveres visto uma vez, não mais desejarás as outras. Então, segundo Patanjali, nós temos que ter a visão direta, isso é o Samadhi, ok? A visão direta da sabedoria, da realidade das coisas. A definição de avidya é tomar o não eterno como sendo eterno. Eu vou saltar esse respectivamente. Acho mais fácil trabalhar por polaridade. O não eterno como sendo eterno. O impuro como sendo puro. O mal como sendo bem. E o não espírito, ou o corpo, ou a matéria, como sendo Atman, ou o espírito imortal eterno. Esse estado de confusão cognitiva, de inversão de valores, ou de dificuldade de percepção, é a definição da causa do mal, ou do sofrimento, ou das misérias da vida. Então, acho que temos que ir palavra por palavra. A primeira tentei mostrar para vocês, tomar o que não dura como sendo duradouro. É a primeira grande ilusão ou falta de discernimento. Discernimento, ou a capacidade de distinguir o que dura do que não dura, ou o real do irreal, não se compra na farmácia nem na padaria. Seria muito fácil se, lendo aos pés do mestre, a gente já tivesse discernimento. Mas o parágrafo 4 do Aos Pés do Mestre vai mais longe. Mesmo quando a escolha foi feita, deves ainda lembrar-te que do real e do irreal há muitas variantes, então tem sutileza. E o discernimento deve ainda ser feito entre o certo e o errado. Vejam que aparece aqui o bem e o mal. O importante e o não importante, o útil e o inútil, o verdadeiro e o falso, o altruísmo e o egoísmo. Então, várias camadas de discernimento precisam ser desenvolvidas.
A segunda é que, se uma determinada função do corpo não é devidamente utilizada, se um determinado dharma ou dever não é definitivamente cumprido, eu costumo dizer, não é a coisa em si que é culpada, mas é o mau uso da coisa. Se eu tiver uma porção de terra e colocar nesse tapete que eu vejo aqui, que foi presente de casamento do meu tio para nós, aqui em casa eu vou apanhar da minha esposa. Mas se eu colocar essa mesma porção de terra lá no jardim, ela vai dizer: pelo menos fizeste uma coisa útil. Quer dizer, a terra em si não é pura ou impura, mas o uso que dela eu faço, porque no jardim ela cumpre sua função. Agora, aqui no tapete, ela se tornou uma impureza. Então, eu compreender o que dura e o que não dura começa a distinguir o corpo do espírito, mas ainda assim, das suas funções, eu preciso saber se essas funções auxiliam a vida ou a retardam, auxiliam a evolução ou a retardam, porque eu posso fazer a vontade de Deus ou ir contra ela. Isso também está no texto de Aos Pés do Mestre. Então, a pureza ou a impureza tem a ver com respeito à função, à utilidade ou à inutilidade de uma ação. Não é a carne que é impura, não é o corpo que é impuro, mas também não é meu esse corpo. Eu tenho que fazer um uso de acordo com a finalidade com que a imobiliária me alugou. Esse esse corpo, essa morada, esse apartamento, ou a comparação que vocês queiram fazer, o templo do Espírito Santo, para usar São Paulo. E daí vem o sentido de mal ou de bem. E, por último, a distinção entre o altruísmo e o egoísmo, ou entre a matéria e o espírito, como está sugerido no Sutra 2.5. Está bem? Então, se nós compreendermos a causa do sofrimento como uma confusão, e a doutora Radha Bonier dizia que nós precisamos de óculos para poder limpar os óculos, porque quando eu tiro os óculos para limpar suas impurezas, eu não vejo mais a impureza, porque eu estou sem os óculos. Então, ela dizia que teria que ter um segundo par de óculos para usar enquanto eu estou limpando o primeiro. É usual nós não termos o segundo par. Então, o que acontece? A gente tira, diz que está limpando, mas nem sabe se limpou mesmo. Então, limpar a si mesmo, purificar a si próprio, é a tarefa mais difícil. Ou, para usar a expressão do próprio Cristo, que nós vemos um cisco no olho do vizinho, do nosso próximo, mas não vemos uma trave no nosso próprio olho. Então, é tão fácil criticar o outro e tão fácil também justificar seus próprios erros. E a vidyā é a origem disso. Eu não vejo na proporção certa. A minha eu vejo de forma inconsequente. O outro é um problema que eu vejo com lente de aumento. Então, nesse caminho, vai surgir o segundo klesha. Claro que a tese é, na verdade, muito mais longa, mas o tempo que nós temos aqui nos exige uma certa objetividade, certo? Não vou entrar em questões de absoluto para Brahman, Ishvara e tudo mais. Vamos tentar nos concentrar na sequência natural dos kleshas e em sua filosofia, relacionada a samsara, ou a reencarnação, dukkha, ou à dor, o sofrimento, ou karma.
E isso tem, evidentemente, uma série de consequências. A que eu acho mais atrativa vem também da interpretação de que nós precisamos compreender que o egoísmo não está separado da ignorância. Mas por quê? Por uma falta de autopercepção, eu acabo me apegando àquilo que é ilusório, que é o corpo pelo qual a experiência física se dá. Então, é definido por Patanjali, no Sutra 2.6, que a Vidya, que a Asmita, ou aquilo que é chamado, em geral, de identificação com o instrumento dos sentidos, por extensão de Budi, a cognição é justamente a causa ou expressão do próprio egoísmo. Ok? Então, se nós observarmos isso com calma, também é dito por Kshemaraja, em paralelo no Pratyabhijna Hridayam. A natureza essencial da escravidão no mundo ilusório da manifestação é o apaixonar-se pelo próprio poder individual devido à falta de percebimento daquela realidade que é a única fonte existente de todo o poder. Ou seja, como eu não percebo Deus, eu me acho muito importante. Eu me apaixono por mim mesmo, como Narciso mergulhou no tanque, no lago, apaixonado por sua própria imagem refletida como um espelho, no espelho d'água, e se afoga. Mas sendo imortal, não pode morrer. Então ele se transforma numa semente de narciso, ou na tradição oriental de Ló, para vir da lama, atravessar a água, desabrochar perante a luz do sol no ar, na brisa. Portanto, ele percorre de volta os 4 elementos no retorno do filho pródigo à sua casa de origem, que é o espírito simbolizado na luz do fogo solar. Então, ele atravessa a terra, a água, o ar para voltar ao fogo. Então, esses são símbolos muito antigos, que a pessoa está escrava da matéria porque apaixonou-se por si mesma e se acha importante. Então, essa falta de percepção da realidade de Deus é também, ou da nossa essência espiritual, é justamente porque o próprio comentário do Dr. Taimini diz que não se pode separar a ignorância do egoísmo. Filosoficamente, um vem antes do outro, mas na prática eles surgem juntos. No momento que eu esqueço Deus, eu crio um falso eu. No momento da ignorância, surge o egoísmo. Tá? Então, eu acho essa expressão muito rica na filosofia oriental, fazendo esse desenvolvimento, ok? Então, voltando a essa definição de avidya, como sendo, a de asmita, ou do egoísmo, como sendo a identificação ou mistura. Então, vocês estão vendo aqui na expressão sânscrita, se isso ajuda ou talvez, pelo menos, não atrapalhe,
Durga Darshana Saktyor Ekata Mesasmita. Então, vocês percebem que da identificação com o poder da cognição, vocês veem aqui, a asmita é a consequência. Então, eu acho de extrema importância essa definição do egoísmo, porque nós vamos então perceber que a egoidade ela vem desse estado de confusão. Diz o Dr. Taime, no momento em que o véu de avidya ou ignorância cai sobre a consciência, sua identificação com os veículos aparece imediatamente, embora filosoficamente a avidya deva preceder a asmita. Então, nós colocamos em sequência, mas, na verdade, eles vêm juntos. Está certo? Então, por quê? Porque há uma identificação da consciência. O Sutra 2.6 nos diz: asmita é identificação ou mistura, de novo, um estado de confusão, de falta de discernimento, por assim dizer, do poder da consciência do Purusha, que é o espírito, com o poder da cognição ou Buddhi. Então, porque Atma e Buddhi se confundem e se projetam em manas pelo pensamento, nós vamos verificar, mas originalmente Buddhi é o poder da cognição através dos sentidos, porque afinal a cognição se dá através dos 5 sentidos, e no cristianismo esotérico é dito que o Cristo está crucificado no nosso crânio. Porque, afinal, Calvário é um nome latino para o crânio. Assim como Gólgota é sinônimo, mas em aramaico. Então, onde foi o Cristo crucificado? Nos sentidos, nos olhos, nos ouvidos, nas narinas e na boca. São, então, 7 pontos onde a cruz se faz sentir. Nós estamos presos no crânio, e remover o Sahasrara é abrir o Santo Sepulcro e libertar o indivíduo. Esse é o simbolismo esotérico de que a mensagem do cristianismo está dentro de nós. Não é uma coisa lá numa montanha para fazer turismo. Está aludindo a conquistas que nós temos que fazer no nosso autoconhecimento. Estamos presos nos 5 sentidos, são janelas para o mundo. Se eu me identifico com o poder da cognição, por decorrência diz Time, eu acabo me identificando com o corpo. E o corpo tem prazer e dor. Então, se eu estou identificado com o corpo, aí começou uma coisa mais complicada. Primeiro, porque eu esqueço cada vez mais. Olha o que diz Sri Ramana. A identificação de Asmita com o corpo físico é tão intensa, aqui ainda é time. E quando eu digo eu caminho, eu sento, eu vejo, eu ouço, são indicativos do que o corpo está fazendo. Eu tomo eu como sendo o corpo. Sri Ramana diz: a ideia de que eu sou o corpo é a semente do sofrimento. Então, a decorrência da causa da ignorância gera uma identificação com o corpo que tem prazer e dor. Então, se nós vamos aprofundar Raga e Dvesh, há uma diferença entre Raga, que é a atração, e o prazer. Mas a definição está aqui no terceiro klesha. A atração que acompanha o prazer é Raga.
Então, raga é também sinônimo de cor. Não sei se vocês viram a lista de Schindler. Ela é toda em preto e branco, mas tem uma cena em que uma criança que o encanta aparece colorida. Então, quando tem cor, isso é um símbolo de que nós estamos ligados. Vairagya é ver a vida sem cor, sem apego. Quando eu estou envolvido, o problema do prazer não está nele. Eu vou insistir, não é a coisa que é culpada, mas é a mente que quer repeti-la. Quando os dois monges, vocês talvez conheçam o koan budista, encontraram a moça para atravessar o riacho, uma moça bonita, segundo a regra, eles não podiam tocar uma mulher. Um deles prontamente a pegou no colo, atravessou o riacho e deixou lá seco do outro lado. Entendeu ser a obrigação dele ser gentil. O outro, horrorizado, depois de meia hora, perguntou como que tu quebraste a regra e tocaste uma mulher. E o primeiro respondeu, bem, eu larguei a mulher do outro lado do riacho, tu estás carregando ela até agora. Porque a diferença não está no prazer, mas em querer repeti-lo, isso é coisa da memória. O prazer é uma sensação passageira. Eu ponho chocolate na boca, eu vou sentir prazer. Mas se eu quiser repetir, quiser mais, mais e mais, aí eu sou escravo. Aí eu me tornei apegado. E vocês vão ver que o prazer e a dor são dois pares também inseparáveis. Por isso, o quarto klesha é chamado repulsão. E a definição dada no Sutra é, Sutra 2.8, a repulsão que acompanha a dor é vesha. Da mesma forma, nós temos uma tendência a querer repetir, nesse caso, a aversão. Nesse caso, evitar que a dor se repita. Tá certo? Então, eu fiz aqui, não sei se ajuda ou atrapalha, um pequeno diagrama para nós refletirmos que o prazer no passado, na memória, projeta pela imaginação no futuro o desejo, a repetição. A dor presa no passado pela memória, que é virtual, que não existe mais, mesmo assim, pela imaginação, se projeta no futuro como medo, que nós queremos evitar que ela se repita. E a mente fica girando nesse símbolo do infinito, entre prazeres e dores, desejos e medos, e isso nós chamamos de apego ou abniveja. Gera o tempo psicológico na linguagem de Krishnamurti, está na página 230 da nossa tese, como vocês estão vendo. Enquanto que o tempo apenas percorre no relógio do nosso pulso, o tempo cronológico, e pelos sentidos pode trazer a mente ao momento presente, que é o único que abre a porta para o real, para o eterno presente, o Purusha, o reino da consciência. Dificuldade está em concentrar-se no momento presente, porque a mente quer fugir com seus desejos e medos, com raga e dvesha, com atração e repulsão, para momentos futuros, ou ficar na memória de dores e prazeres do passado, o que também é uma virtualidade e nos afasta da realidade. Então, o motivo da encarnação pode ser que só no momento presente nós conseguimos parar a mente e eliminar o tempo psicológico que pode ser medido pela ansiedade, pela busca de resultado ou recompensa, ao contrário do tempo cronológico que se esgota agora. Eu estou na fila do banco.
E aí tem aquela menina em treinamento, a gente já quer pegar outra fila. Tá? Aquela fila não anda. 5 minutos parecem que levam 5 horas. A pessoa está ali contrariada, queria se ver livre daquilo. Mas quando está nos braços da amada, 5 horas viram 5 minutos, porque a pessoa queria que continuasse. O sol já nasceu, ela nem acredita. Está apaixonada. Aí é outro assunto. Aí o tempo parece que não deveria ir embora, mas já foi. E quando nós estamos desgostosos, o tempo parece que não termina. Então, basta ter uma dor de dente que 5 minutos parecem virar 5 horas. É a diferença entre tempo psicológico e tempo cronológico. Mas o espírito está fora do tempo. Sempre foi, sempre é, sempre será. Então é muito difícil nós percebermos a nossa própria essência. Nós estamos encarnados para ver se a mente se torna espelho para o autoconhecimento. Mas para isso a mente tem que serenar. Porque se ela estiver cheia de ondas ou tita-vrites, ela deforma o que vê. Só um espelho plano pode refletir o sol para que ele conheça a si mesmo, para que os seus raios penetrem no fundo do lago, como o espírito paira sobre as águas, que simbolizam o espelho horizontal que une a terra ao céu, que aproxima o céu da terra no seu espelho, quanto o raio vertical penetra e, de certa forma, fecunda o espírito, gerando no cruzamento dessa cruz a rosa de Sharon, a rosa improvável que nasce no deserto. Esse é o espírito central da Rosa Cruz. É o nosso coração. É aqui que está o mistério da vida. Então, eu não sei se me alongo em repetir as mesmas coisas, mas a essência da meditação é serenar a mente para descobrir o verdadeiro ser no nosso coração. Com isso, me perdoem se passei do tempo, mas fico aberto aqui a comentários, acréscimos, divergências. A sociedade teosófica, graças a Deus, é uma sociedade de liberdade de pensamento. Assim o creio. Assim descreve o seu estatuto e as decisões do seu Conselho Internacional. Obrigado pela oportunidade. Namastê. Vou passar a palavra à nossa presidente Maria Aparecida. Boa noite, irmãos. Gratidão imensa ao irmão Ricardo Lindemann. Sem assim, comentários, só realmente absorver, refletir e meditar muito sobre isso, sobre esses ensinamentos. E passar a palavra para os irmãos também. Eu quero fazer uma pergunta para o irmão Ricardo. Por favor, Maria Bela, Saudades, meu irmão. Irmão, eu li certa vez que a prática ininterrupta do percebimento do real destrói a vida. Aí eu fiquei pensando, então parece que a danada é indestrutível, né? Para nós. Bom, mas Aqui. essa é também, me perdoes a franqueza, a última técnica do Yoga Sutra que leva à iluminação no Sutra 226. Então, com certeza, eu me apoio mais na expressão de Krishnamurti que o primeiro passo é o último passo. Então, veja que o Viveka Kyati é o último discernimento, mas o Viveka normal é o primeiro passo, é a primeira qualificação. Então, eu entendo, como tentei desenvolver hoje, que se eu me concentrar na causa do mal e distinguir o que dura do que não dura, eu dei o primeiro passo. O último passo
Com certeza, a técnica que tu mencionaste é apenas uma extensão desse discernimento ao último grau. Mas aí eu já tenho que ter conquistado o samadhi e ter a percepção do real. Tá certo? Então, Um por passo de favor, cada vez. não vamos queimar etapas. Você tem uma longa jornada pela frente. A ideia de que o primeiro passo é o último passo é quanto à natureza ou à direção do passo, como dizia e interpretava a doutora Radha Bunier, porque o importante é eu estar na direção certa. Mas Uhum. primeiro eu tenho que chegar no samadhi para ter a percepção do real e aí poder ser fiel a ela e ficar com a sua percepção ininterrupta. Isso é uma tarefa para a qual não estou ainda preparado. Por outro lado, se tu considerares a definição de devoção no Bhakti Sutra de Narada, o próprio Narada define como a necessidade espontânea ou a disposição de dedicar todas as obras ao Senhor e sentir mal-estar quando se esquece a sua presença. Então, agora sim, numa linguagem muito mais simples, porque o Bhakti vai ao coração e não ao intelecto, eu vejo, no mínimo, semelhança entre os dois ensinamentos. Será que todas as minhas ações são dedicadas a Deus como uma oferenda? Será que eu sinto mal-estar quando esqueço a sua presença? Quando eu estou apaixonado, eu nem consigo esquecer. Pelo contrário, começo a quebrar os pratos, faço mal dos exercícios diários, sou um inútil no trabalho, começo a fazer rabisco em vez de escrever direito, porque estou com a cabeça no outro lugar. Por que eu não sinto isso por Deus a cada instante? Essa é a nossa pergunta. Aí, quando esse Bhakti, passar do nível emocional, chegar para Bhakti, ou no nível búdico, pelo menos, aí vai se aplicar de novo esse nível de uma capacidade de não esquecê-lo nunca. Não sei se isso ajuda a esclarecer. Muito obrigada. Muito. Eu tenho uma pergunta também. Por favor, Grazi. Então, assim, eu acompanho também de domingo, né, no grupo de membros livres, e quando eu consigo, as regravações da loja Estrela d'Alva. E aí eu tenho uma pergunta, porque assim, se a causa da ignorância é o mal, como que a gente Mais pode? ou menos Tem o milhões. contrário. O mal é causado pela ignorância. Isso. Então, assim, temos milhões de mônadas agora no estágio humano, e ainda assim em estágios diferentes de evolução, né? De acordo com. E ainda tem os raios, os temperamentos. Como que a gente ajuda essas pessoas, né, que estão encarnadas a ter ter o seu, ajudar elas no desenvolvimento delas, no autodomínio. Espera que eu vou lembrar, são três que eu já vi você. Autodomínio, autoconhecimento e autoentrega. Porque Ah, elas olha, aprendendo isso, perfeito. elas aprendendo Bondade, a ter ali, sabedoria e amor. Perfeito. a gente ajuda na evolução delas para sair desse estágio de ignorância. Já pegaste uma criança, não sei se tu tem filho, Sim, tem um menino de 15 anos. propuseste para ela meditação, senta do Já. lado, tenta meditar. Em geral, não passa um minuto, já está esperneando, querendo jogar futebol ou brincar com a boneca ou sei lá o quê. Hoje em dia é tudo no celular. Então, como é difícil voltar a mente para dentro, conseguir lembrar a pessoa ou levantar a hipótese de que ela não seja o corpo. Tenta imaginar que tu é uma estrela de luz, ou que tu é um anjinho com asas, sei lá o que tu prefere.
Mas tenta por um instante imaginar que tu não está no corpo. A gente faz isso quando dorme. Só que a gente não nota e ainda se imagina corporificado. Por isso mesmo os falecidos às vezes continuam presos à Terra, mesmo não tendo corpo. Ora, veja só. Então veja que essa é uma ignorância subjetiva. E eu adoro citar aquele filme O Sexto Sentido, com Bruce Willis, porque, não quero ser spoiler, mas o pessoal acaba nem sabendo que estão mortos. Tá certo? Então, mesmo morrendo, a pessoa continua se referenciando ao corpo. Olha só. Como é que eu consigo me imaginar por um instante que seja uma estrela de luz? Eu sou um sol em desenvolvimento. O coração irradia luz e energia e nutrientes, calor para o corpo inteiro, como o sol. Por isso dizem que o sol é regente do leão que rege o coração. Tá? Tem uma ressonância, tem uma relação como em cima, assim embaixo, de correspondência, que ensina Blavatsky ser o princípio mais importante para compreender a doutrina secreta, é o princípio da correspondência. Tá? Então, compreender que existe aqui um sol em miniatura, existe um logo solar se desenvolvendo aqui, que eu sou um Deus em treinamento, disse o Cristo, sois deuses, em João 10:34. Ou nos levou a essa perfeição como um mandamento em Mateus 5:48, sede, pois, perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Isso é para nos nocautear. Meu Deus do céu, nós somos herdeiros de uma imortalidade divina e não percebemos. Como que eu vou transmitir isso para uma criança? Como que eu vou transmitir isso para um ser que está com a mente toda voltada para fora? Então, nós reclamamos da dor, nós reclamamos da doença, nós fazemos um ritual de cura, nós queremos resistir à morte, queremos que o corpo dure e se cure. Mas ele é um instrumento para o nosso autoconhecimento. E a ausência dele deveria produzir contraste para eu descobrir quem eu sou. Em geral, a doença surge por causa disso, porque o corpo não está sendo usado de forma pura e adequada. Se vocês me permitirem fazer mais uma projeção que me chama a atenção, é do fundador da medicina ocidental. Eu não sou muito bom nessa parte da tecnologia, então a minha gravura pode não estar 100%, mas espero que dê para ler. Antes de curar alguém, pergunte se ele está disposto a desistir das coisas que o deixam doente. Porque a causa da doença está em apego a algo que é impuro ou inadequado para o corpo. Mas disso a pessoa não quer desistir, é algum vício. Tá? Então vejam a sutileza e a profundidade de uma frase tão simples. Antes de curar alguém, pergunte se ele está disposto a desistir, a renunciar, a desenvolver desapego pelas coisas que o deixam doente. Então, como é que eu vou transmitir isso a uma pessoa que não quer largar o cigarro, que não quer largar a bebida e outras coisas mais que vocês sabem que são até piores? Como é que tu vai libertar um ser da Cracolândia se ele perdeu toda a sensibilidade, é capaz de matar a mãe por mais uma dose de droga? Então, resgatar o que há de espiritual nele
Em certos casos, é uma tarefa muito difícil. Eu acho mais fácil resgatar uma criança para conduzir ela gradualmente à espiritualidade do que, às vezes, um ser humano que já se afundou no vício. Mesmo assim, é a nossa tarefa, pelo menos tentar semear. Eu acho que a função da teosofia, diz o mestre numa carta, é a do lavrador. Ele só lança a semente, o resto ele entrega à natureza para o seu crescimento. Não há garantia que vá crescer nessa vida, poderá dar efeito em vidas futuras. Mas se a pessoa perguntar, outro dia me disseram, não, mas tem que dar. Como é? Foi lá, acho que no grupo de membros livres que botaram no grupo alguém trazendo o cavalo para beber no tal do balde, e eu logo acrescentei, mas espera aí um pouquinho, será que o cavalo está com sede? Porque se a pessoa não tem sede, eu vou empurrar a teosofia goela abaixo, vai produzir até rejeição. Da próxima vez ela tem nojo da teosofia. Por isso também dizia Jesus que não se deve dar pérolas aos porcos, porque eles as tomarão por milho e, voltando-se contra vós, os estraçalharão. Tu quer dar água para uma pessoa que quer bebida, que quer droga? Olha, outro dia aconteceu com a minha esposa. Foi cuspida por alguém que para quem ela ofereceu comida. Um amigo meu lá em Cuiabá, a mesma coisa, pegou do seu próprio prato serviu um prato com a sua comida, entregou para o pedinte na porta da casa, levou o prato na cara. Pessoas querem dinheiro. E por quê? Porque com o dinheiro elas compram a droga que elas querem. Tu dá uma coisa boa, ela te devolve a insatisfação de que o seu desejo não foi satisfeito. Croda, que é ódio, é consequência da insatisfação de algum desejo ou lopa. Se não houvesse ambição, não haveria ódio. Então, como tu vais libertar alguém do vício? Essa é a pergunta. Às vezes a pessoa tem que estar sofrendo para ela repensar se há algo errado na sua vida. Aí ela te procura. Nesse caso, tu tens a chance dela te ouvir. Na maioria dos casos, se tu insistir, tu pode sugerir, mas se tu insistires, já é uma ação ruim. Me faço claro? Meus irmãos, eu vou pedir escusas, mas o nosso presidente, Otávio Marquezine, me convocou para uma reunião às 21 horas. Eu estou um pouquinho atrasado, Atrasou. mas com certeza eu acho mais importante estar com vocês do que alguma reunião que eu sou mais um e, de repente, sabe lá quanto de burocracia tem. Então, eu agradeço mais uma vez a oportunidade a todos e, de coração, deixo os meus melhores votos de contínuo crescimento à loja Raja Yoga em São Paulo. Gratidão, gratidão. Namastê. Namastê. Obrigado.